Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já vou aproveitar aqui para deixar um recado importante para vocês. Na semana que vem, até o fechamento ali do ano, ou seja, na semana começa dia 23, a gente já tem Natal ali na quarta-feira, na terça para quarta-feira. Então a gente aqui eu não vou mais produzir análise de fechamento do pregão na próxima semana. Só volto lá a partir de 2025. Ou seja, análise de fechamento do pregão ainda tem hoje, tem amanhã, e aí só em 2025 eu volto com a análise de fechamento do pregão. Ainda nesse final de semana vou produzir o radar da liquidez, o radar da semana, e as oportunidades para a próxima semana ainda vou produzir esses vídeos que são publicados durante o final de semana. Eu posso até publicar amanhã ou no início do sábado, enfim, mas de maneira geral são os vídeos que eu vou produzir. Aí no final de semana que vem, que é já o final de semana entre Natal e Ano Novo, esse eu não devo produzir, só volto a produzir também em 2025. Então, recado dado, vamos ao que interessa, vamos para a análise de hoje. O Ibovespa fechou em leve alta e vou falar sobre diversos papéis aqui que vocês solicitaram na análise de fechamento do pregão de ontem. Seguindo, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Começando pelo Ibov, alta de zero, tá acostumada a queda, né? Alta de 0,34%, pregão fraquinho comparado ao tamanho da barra anterior, que ainda, dentro do que aconteceu dessa reversão do pregão de ontem, ele gera uma expectativa dos próximos dois pregões ainda ter nova mínima em relação a esse aqui. Então, a expectativa para o próximo pregão, para o pregão dessa sexta-feira, ainda seria aqui de ter algo para baixo. Apesar de estarmos próximos na região de suporte, se a gente olhar para o gráfico mensal, está na região aqui de suporte, essa região aqui é válida até o fechamento do mês, então ela pode invadir a região de suporte e depois terminar o mês, por exemplo, o mês de dezembro, acima dos 122.100 pontos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer, invade o suporte, a região de suporte, e de repente volta aqui para cima. Mas por enquanto, pelo gráfico diário, ainda não tem nenhum sinal de alta e a fraqueza nessa subida vai dá um indício que o pregão de hoje foi uma correção dessa queda aqui, ó, uma lateralização dessa queda, podendo até ter algo para cima, mas ainda a expectativa de poder continuar aqui para baixo, bate ali na média, gera um movimento para baixo, ainda o caminho mais provável seria buscar os próximos níveis de suporte, que é a gente olhando aqui pelo semanal, essa região de fundo anterior, lá de junho desse ano, de 119.662 até a mínima em 119.685. A superação da máxima do pregão de hoje cria uma expectativa de poder ter uma recuperação aqui um pouco maior. Mas ainda assim, ainda difícil de já mencionar que essa recuperação é uma recuperação para vir a mudar a tendência, reverter aqui e superar essa máxima. Menos provável nesse momento. Seguindo para falar do mini índice inclusive vindo para fechar o dia aqui em queda. Ó. Já está trabalhando até em queda. Enquanto o Ibovespa fechou ali em alto 0,34, o mini índice já vem trabalhando em queda. Gráfico 60 minutos, olha o comportamento em cima ali da média. Por enquanto, apontando mais para baixo. Então, se abrir caindo o próximo pregão, focaria em venda, principalmente abaixo dessa região aqui, ó. Uma região aí que vai de 122.870 a 122.725, focaria em venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para compra, eu olharia para compra acima desse nível aqui, ó. Se abrir subindo, o mercado ganhou força aqui e passou a proporcionar no gráfico de 10 ou de 5 minutos fundo ascendente acima dessa região aí, em torno dos 123.485, ficaria mais para olhar para compra. Dá para perceber justamente na hora que testa resistência, fundo anterior e média móvel, o mercado não consegue se sustentar aqui em cima, mostrando que ainda está com mais força para a ponta vendedora, favorecendo mais operações de venda e para gerar algum cenário mais para compra que volte para cima de algum nível relevante de preço, como esse que eu acabei de mencionar. Seguindo para falar aqui de dólar. O pregão de hoje foi lá embaixo, mas está voltando um pouco aqui nesse momento, uma queda de 1,4%. É uma devolvida boa, no sentido de poder ter alguma correção dessa alta. Uma correção é um movimento lateral, de ter máxima aqui, já respeitando essas máximas aqui anteriores, ou mesmo de poder ter algo maior para baixo, vindo testar níveis de suportes aqui, como por exemplo, pegando aqui toda essa alta, colocando Fibonacci aqui nesse movimento,
Ali teria primeiro ponto ali a média, como esse patamar, que é a região dos 6.100 pontos, importante ficar acima dessa região. Abaixo dessa região, a gente já olharia para a faixa dos 6.045 pontos. Então, a perda da mínima do pregão de hoje, que ficou na faixa 612, amplia a chance. É uma região já de suporte importante, topo anterior, média móvel, mínima de um grande candle de alta aqui. Isso tudo representa uma região de suporte que, fechamento abaixo desse patamar, amplia a chance de continuar um movimento de correção da atual tendência de alta. Lembrando, só muda essa tendência se voltar para baixo de 5.877. E aí, no gráfico de 60 minutos, nós temos uma queda que ainda não quebrou o último fundo ascendente, movimento de subida, abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, continuaria focando um pouco mais em compra, ficar atento na região dos 695 até o patamar de 6.217, essa região aqui, ó. Atento em que sentido? De o mercado fazer isso aqui, bater aqui e gerar sinal de baixa. Se isso acontecer, eu olharia mais para venda, porque uma das possibilidades que a gente pode ter aqui, ó, de formação de padrão gráfico, de perda de força na tendência, seria um topo descendente, um topo abaixo desse, e gerando possibilidade de trabalhar numa possível onda 3 no gráfico aqui de 60 minutos, favorecendo operações mais de venda no dólar, para possível perda dessa região aqui, que seria a formação gráfica ombro, cabeça, ombro, mas ainda teria que acontecer isso aqui, gerar um topo lá, e proporcionar essa perda dessa mínima aqui, ampliando aí que seria a linha de pescoço, sendo rompida aqui. Enfim, de maneira geral, ainda apontando, ainda dentro da tendência de alta, vindo para cima das médias, sinais de alta acima desse patamar, foco em compra, e sinal de baixa, topo descendente, aqui ou mais acima, aí o foco maior seria olhar para a venda após um sinal de baixa no G60. Seguindo para falar aqui das ações, a PTR4 terminou o pregão de hoje com queda de 0,4%, um caminho mais provável, e aqui já tem um primeiro indício de controle da situação por parte dos vendedores, um momento que isso aqui representa já vendedores tomando controle no curto prazo, apesar da tendência indefinida, o viés é de baixa, porque aqui a gente já tem vários candles de baixa, só teve um de alta, um que fechou acima da média e já voltou para baixo, outro que vem tentar fechar, testar a média, voltar para cima da média, já entra pressão vendedora, já vem para baixo. Então o caminho mais provável é, como eu comentei ontem, é da ação caminhar para essa faixa de preço aqui, que é uma região dessa mínima aqui dos 36,91 até um patamar dos 36,46. Fechar esse gap aqui de alta aqui desde essa máxima até esse fechamento, caminho mais provável para Petro. E se superar a máxima pregão de hoje, eu entraria comprando? Não, não entraria comprando, candle muito grande, o stop ficaria grande, comparado à distância para o topo aqui, fora que esse aqui já seria uma região de desafio. Então, de maneira geral, nesse momento não vejo ainda uma oportunidade que me atenda, né, atenda os meus critérios de uma compra na PTR4. Falando de swing trade. Seguindo para falar de Vale 3, queda de 1,9%, fechamento mais próximo da mínima, já chegando naquele outro nível de suporte, que é daqui do gráfico semanal na faixa 53,60, dando um zoom menos, essa região de fundo aqui anterior, já está aqui nesse patamar. A Vale, deixa eu só ver se eu estou com um ajuste aqui, não, tem que botar o ajuste de volta, aí sim a gente tem algo mais certinho aqui, que é essa região aqui, ó. Essa região de suporte, que é de um fundo lá de 2022. A Vale está naquela região ali dos 53,60 a 52,73, região de suporte. Abaixo desse patamar, o outro nível mais significativo, só que mais perto dos 50 pila, lá na faixa dos R$50,10 até os 48,40. Então, esse é um ponto de suporte onde podemos ver a Vale gerar algum tipo de repique de alta no gráfico diário, mas por enquanto não tem sinal de alta. O primeiro sinal seria superar essa máxima desse candle aqui, ainda sem sinal de perda de força nesse forte movimento de baixa no papel, então não vejo alternativa ainda de compra de swing trade nesta ação. O fato é que o cenário seria muito mais para subir o fraco aqui até, e subiu fraco, gerou sinalizações de baixa abaixo dessa região aqui, ó, região essa ali na faixa dos 56,40, 56,38, foco maior em venda até abaixo da média, que está em 56,09. Ações, EZTC3 fechou em alta de 2,5%, a gente segue com a posição de venda e já com stop de proteção de lucro, que já foi comentado dentro do aplicativo DV Invest, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. Só sai perdendo se, logicamente, se ela abrir com um gap de alta, aí pode aí pular o ponto do nosso stop, fazer a gente sair ali manualmente,
um pouco acima do valor do stop de proteção de lucro. Mas vamos ver como é que ela vai abrir o próximo pregão. Gerou um sinal de alta chamado engolfo de alta. A superação dessa máxima amplia a chance de acionar o stop de proteção de lucro nesse papel. Destaques do dia. Rent 3, alta de 8,75%. A ação está em forte tendência de baixo e fechou em forte alta no pregão de hoje, já testando a média. Podendo ter, vou pegar aqui pelo gráfico semanal, vai ficar um pouquinho mais claro o movimento, mais limpo o movimento, de gerar um repique de alta dessa forte queda quando ela sai da lateralização que ela tinha dessa tentativa de subida aqui, ó, que aí depois ela lateralizou e rompeu tudo forte para baixo. Esse rompimento dessa ação, esse recuo, né, que é um possível recuo, vai encontrar resistências um pouco mais relevantes em 34,92, 36,76, são níveis de suporte, são níveis de resistência de retração desse movimento de baixo, usando Fibonacci, e o mais significativo é 38,70. Por que o mais significativo? Porque ele coincide com fundos anteriores. No gráfico diário, aqui dá para ver ali um patamar que eu vejo como resistência que vai potencializar um pouco mais essa região dos R$ 34,90 a R$ 35 como nível de resistência, e também essa região dos 36,76 encaixando com essa pequena parada de preço aqui, também funciona como nível de resistência. Então esses níveis do Fibonacci encontram ali pontos de preço que reforçam um pouco mais esses níveis como um nível de resistência para uma possível alta de continuidade do movimento de alta da Rent 3. Quem está comprado aí contra a tendência ou está tentando segurar o papel para sair nessa recuperação dela, devido ao cenário mais negativo de prazo maior, eu sairia dessa ação, aguardaria mais uns 2 a 3 pregões para uma possível saída se gerar sinal de topo no gráfico diário, topo descendente. Olhando agora para CSNA3, a queda foi de 2,53%, essa ação vem com a queda bem intensa em poucos pregões comparado ao tanto que levou para subir e chegar nessa zona de resistência. Queda intensa, se a gente olhar para um gráfico semanal, perdeu tudo isso aqui, ó, essa lateralização, essa confusão aqui, queda muito forte, mensal, perdendo essa região de suporte, tendência muito mais aqui para baixo no papel, ou seja, no próximo nível mais provável de busca, região dos R$ 8,64 até a patamar de R$ 8,31. Esse é o caminho mais provável para a CSNA3. Dá para perceber o comportamento aqui no mensal não é legal e reforça um viés mais de baixo aqui para essa ação. Cenário ruim em termos de buscar a operação de compra nesse momento, com dado que com um rastro aqui dos investidores que dá para ver pelo preço, né, versus tempo no gráfico, o cenário não está legal para compra não, ou mesmo para quem tem posição comprada de prazo até maior. Itube 4 fechou o pregão de hoje apresentando uma leve alta de 0,55%, um candle ali que a gente pode chamar ali de um Harami ou Harami Cross, assim, um corpo pequeno dentro do corpo grande de baixa, a sinalização para ter alguma expectativa de confirmação desse padrão, que pode ser aqui um padrão de alta, seria na superação da máxima dessa barra aqui de hoje, desse candle de hoje, que ficou em 31,54. Então, se conseguir superar essa máxima, aumenta a probabilidade de subida do preço. Mas para mudar a tendência de baixa desse papel, tem que romper essa máxima aqui, localizada em R$ 33,75. Quebrar o zigue-zague descendente aqui de curto prazo. Quais são qual é o principal desafio nesse primeiro momento para a Itube 4? É essa região aqui, ó. Se ela conseguir superar essa máxima, o primeiro desafio e ponto de avaliação de força de comprador e vendedor na região em torno dos R$ 31,86 até os R$ 32 número redondo. Aí acima disso a gente pode pegar outros níveis de preço aqui na faixa dos 32,44 e depois na casa dos 33,30. E olhando aqui para o Fibonacci, a região aqui 32,28, 32,50, enfim, 32,50 é a faixa que seria mais significativa após essa região aqui, que é perto dos R$ 32 que eu acabei de mencionar. Então, esses são os níveis mais relevantes para a gente avaliar se a ação está com expectativa de reverter sua tendência de baixo e curto prazo, ou a expectativa maior seria de trabalhar numa possível venda aqui de swing trade nesse papel a favor da tendência. Tá? Então, ainda sem sinal de alta, mas o primeiro sinal de alta aí contra a tendência, superação da máxima de hoje, 31,54. BPAC 11, alta de 3,29%. Essa aqui já foi mais interessante do que a Itube, apesar de manter também uma tendência aqui de baixo para mudar o cenário mais positivo de
oportunidades de compra, com melhor expectativa de subida, seria a ação já acima dos R$ 32, acima dessa região aqui, ó, de baita desafio, que era um patamar de suporte, passou a virar uma bela resistência para BPAC 11. Nesse momento, se olhar para o gráfico mensal desse papel, dá para perceber, só ver a questão do ajuste, que ela quebrou ali uma estrutura que ela tinha de alta no mensal. O Ibov não fez isso ainda, mas está caminhando para fazer. Aqui já quebrou. Lógico que essa quebra de estrutura foi com um zigue-zague descendente, ou seja, demorou mais do que subiu para quebrar essa estrutura e está num ponto importante de suporte. Então é um ponto que ela pode começar um processo também de recuperação. Como é um suporte muito relevante, ficar atento entre aqui as médias, e é uma região importante de suporte. A superação da máxima de hoje amplia um pouco mais a expectativa de subida do preço, mas passa a proporcionar uma chance maior de reverter essa atual tendência de baixa, antes de reverter, né, que seria o rompimento dessa máxima. Ela vai aumentando gradativamente a chance de ganho de força por passos compradores. Primeiro, romper essa máxima aqui, anular esse candle de baixo sem fazer nova mínima, superação dessa máxima aqui de 29, 22, e o segundo ponto é romper essa outra máxima aqui, que foi o candle grande de baixa, responsável por perder esse nível aqui de suporte, esse nível desse fundo anterior. Então, romper também a região dos 30 e 36, são pontos que a gente vai avaliando, opa, tá começando a ganhar força, chance de reverter, já começar a olhar um pouquinho mais para a ponta compradora no papel, mas nesse momento o risco ainda é um pouco mais alto para compra contra a tendência em BPAC 11. Gerdau, já praticamente numa tendênciazinha de baixa, né? Porque ela faz isso aqui, ó, gera essa subidinha, faz uma correçãozinha fraca, e aí volta, perde essa mínima, bate nessa mínima ali, já usando como resistência, vai dar para ver melhor no gráfico 120 minutos aqui os movimentos, ó que beleza, ó. Aqui, ó, no gráfico 120 minutos, você vê esse movimento, esse aqui subindo, testando essa região aqui que para trás era resistência, suporte, e gera um topo descendente e dá uma despencada. Então, aqui no gráfico 120 minutos, a gente já pode falar tá dentro da tendência de baixa. O gráfico diário é algo parecido, em cima agora de um patamar, outro patamar de suporte. Primeiro era esse ponto aqui, que foi perdido e veio para baixo, agora é outro no diário, esse é o nível mais relevante de suporte, a região que vai de 19,38 até um patamar de R$19,08. Já tem um sinal de alta? Não, não tem, que seria a superação da máxima no pregão de hoje, 19,85. Já tem o sinal de perda de força na queda? Ainda não tem. Então, arriscar compra aqui nesse papel, ideal que entrasse um pouquinho mais, com candle menor, para arriscar alguma compra assim, de comprar o ativo aqui, tentando pegar alguma recuperação com risco um pouquinho maior nesta compra. Tá? Não me agrada muito ainda essa compra de cara em cima de GGBR4. HPV3, Rap Vida, fechou aqui o dia de hoje com alta de 8,02%. A ação segue dentro da sua tendência de baixa em todos os prazos operacionais, basicamente. Para mudar a tendência de baixa de curto prazo, a ação precisa retornar para cima dos 2,82, fechou em boa alta, e para trazer uma expectativa de, pelo menos assim, apesar da boa alta, ela fechou acima de algum nível de resistência? Não. Então, o primeiro indício de força realmente dos compradores, supera a máxima do pregão de hoje e fecha o dia de amanhã acima, sexta-feira, acima dessa região de fundo, em média móvel exponencial de 10 períodos. Se isso acontecer, reforça a expectativa não só de fechar esse gap, mas poder reverter a tendência de baixo na superação dos 2,82, passando então pelas resistências, primeiro 2,40, por volta de 2,40, e segundo por volta de 2,57, antes dessa região dos 2,82 para HPV3. B3SA3, ativo que fechou em alta de 1,22%, gerou um sinalzinho de fundo, mas sem conseguir fechar acima da média, então a perda de força, mas é algo assim para ficar atento no próximo pregão, em termos de arriscar uma compra. A ação está vinha dentro de uma tendência de baixa, esse movimento de subida anulou a tendência de baixa, essa queda veio um pouquinho mais fraca do que foi a subida, e aqui gerou um sinal de fundo ascendente. Se confirmar esse fundo como uma superação da máxima desse candle, seria uma das alternativas de arriscar uma compra aqui, com stop aqui embaixo, tentar pegar algo para cima, como se fosse uma onda 3, em uma possível recuperação do papel. Ainda é desafiador, porque as médias já estão aqui ao contrário, né? Vamos dizer assim, a média de menor periodicidade está abaixo da de maior periodicidade, semanal está em cima de um fundo anterior, junto com a média móvel exponencial de 10 períodos, então ainda é uma região de bastante desafio aqui, seria justamente uma confirmação um pouquinho extra, mas ainda
com contexto, eu colocaria menos capital. Se ela resolver confirmar aqui um pivô de alta, aí se aumenta um pouquinho mais o capital, tentando pegar uma tendência de alta no papel de curto prazo. Small 11. Small 11 é um ETF que replica ali o índice, é como se fosse BOVA 11 que replica o comportamento do Ibovespa, a gente tem Small 11 replicando o comportamento do índice de Small Caps. No gráfico, aqui está uma bagunça pelo gráfico diário nesse momento, mas olhando para o gráfico mensal, no gráfico mensal está em cima da região importante de suporte, em cima de uma região importante de suporte, mas mantendo a expectativa um pouco mais negativa, trabalhando abaixo das médias. A perda desse patamar reforça a chance de queda aqui para essa região. Bom, eu falei que estava assim, eu estava até achando estranho o gráfico. Porque, não, cara, o Small está caindo bem nesse mês. Aqui demorou para atualizar para mim o gráfico de Small 11. Aqui, ó, a gente tem o que já está falando assim, o caminho mais provável tá mais para cá, né? Porque está trabalhando abaixo das médias. Enfim, foi confirmada a perda de um suporte importante, acelerou o movimento de baixo e agora está em cima dessa região de suporte aqui na faixa dos 87, 82 até 83 reais. Eu não vejo sinal de compra nesse momento em Small 11. Se fosse assim, você vai investir em BOVA 11 ou em Small 11? Eu prefiro o BOVA 11 porque o cenário gráfico é mais forte. E isso é algo que eu vim falando, inclusive aqui internamente, né, dentro da nossa equipe de análise, que se eu fosse escolher o Small ou BOVA, ou IBOV, ou seja, ativos ligados ao Ibovespa ou ativos ligados ao Small Cap, se eu fosse até do ETF, eu olharia para a BOVA 11, não estava aqui no meio desse ano, no meio não, até no início desse ano, falando um pouco mais na questão de expectativa, né? O gráfico estava mais limpo para o Ibovespa do que para Small. E aqui nesse momento, ó, acelerando para baixo, já com um zigue-zague descendente no mensal, em cima dessa região de suporte, enfim, por enquanto, se olhar para o semanal, olha só, a perda de força em cima da média. Nada muito legal por enquanto, aqui para Small 11. Poxa, Dalton, mas está chegando numa região de suporte importante, queria fazer uma alocação de prazo maior. É um risco nesse momento, pouco capital nessa faixa de preço aí para baixo dos 85 e 80 até essa região dos 83 aqui, seria a alternativa de, vou arriscar um pouquinho aqui, ou aguardar no gráfico semanal algum sinal de alta aqui como um fundo, quebrar a sequência de máximas descendentes, seria o mais indicado, para tentar arriscar algo para cima, tentando pegar uma recuperação do índice, do ETF aqui de Small Cap. Fora isso, risco maior, olhando até para o curto prazo, tendência de baixa, depois de uma tentativa frustrada aqui de subida, reverteu muito forte para baixo, a expectativa é de ter mínimas inferiores, mesmo que venha ter um movimento de subida, de ter algo mais para baixo em Small 11. É isso, um grande abraço, uma ótima noite a todos vocês, ou para quem está assistindo, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, nos encontraremos na análise de fechamento do pregão novamente. Um grande abraço, até mais.